estamos no Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade Federal da Bahia. Foi criado em 1983, com o objetivo de trazer à população maiores informações sobre arqueologia e etnologia. Quando o museu foi criado, foi pensado para ser um museu pedagógico, que as pessoas pudessem chegar ao museu e compreender quais seriam os processos históricos, socioculturais das populações que habitaram e habitam a Bahia, na questão etnológica, que seriam as populações indígenas, na questão arqueológica, dos caçadores-coletores que vieram a utilizar o espaço que hoje nós chamamos de Bahia. O museu, ele é um museu que recebe um número grande de estudantes de primeiro, segundo e terceiro grau, professores também primeiro e segundo grau universitários. Esses grupos são grupos de toda parte do Brasil, que vêm para cá para justamente compreender como é que nós trabalhamos a questão indígena e a questão das diferentes comunidades indígenas. Nossa ideia com o museu é que as pessoas cheguem ao museu e passem a compreender que existe uma diversidade de populações indígenas. E não só aquela ideia folclórica que existe o índio nu, com penas e afastado da sociedade. Nós compreendemos que dos 17 mil pessoas, quase 18 mil que vivenciam o Museu de Arqueologia e Etnologia da UFBA por ano, que essas pessoas entrem aqui e percebam que no território da Bahia e em outros territórios, há uma diversidade grande de grupos indígenas que utilizam o espaço, os seus territórios, de forma equilibrada e que estão, infelizmente, passando por momentos difíceis por conta de nossa nação brasileira, que com o nosso impacto, com nossa necessidade de energia, nossa necessidade de alimentos, nós impactamos na vida deles. Então é esse processo que nós estamos trabalhando e fazendo o esforço para que as pessoas compreendam que é necessário compreender essas populações para poder ajudar no processo de preservação delas. Bom, então, com relação ao Museu de Arqueologia e Etnologia, situado no Terreiro de Jesus, pertencente à Universidade Federal da Bahia, que muito frequentemente eu utilizo para trabalhar com minhas turmas de História e Cultura Indígena, para mostrar um pouco da cultura material, da trajetória de alguns povos indígenas, há vários elementos, digamos, que podem encontrar no museu, de acordo com a questão que está colocada, e que fazem parte, de uma certa maneira, do cotidiano. Primeiro, entender que as produções das populações indígenas, digamos, têm particularmente, por exemplo, se a gente pensar em dieta alimentar, elementos da cultura material, por exemplo, como o espremedor de mandioca, é um elemento importante do ponto de vista tecnológico, porque a mandioca foi domesticada pelos povos indígenas e faz parte da dieta alimentar do povo brasileiro de quase todas as regiões. O acervo do museu tem alguns problemas. Ele foi constituído através de coleções dos diversos pesquisadores que atuaram no museu. Falta a ele um quadro ainda mais
abrangente sobre os povos indígenas da Bahia em particular, que poderiam ser melhor contemplados, haja vista que há uma produção de cultura material importante, tanto do ponto de vista de artesanato, quanto do ponto de vista, né, de objetos utilitários, como cerâmica, cestaria e outros, que poderiam ser incorporados ao museu, além de vídeos, documentários sobre rituais, sobre a vida social cotidiana, né, que poderiam ajudar ao público, de uma maneira geral, a compreender. É difícil estimar qual o público que frequenta o museu, mas eu acho que ele deveria ser fortemente frequentado pelo público das escolas da educação básica e pelos estudantes da universidade, particularmente aqueles das licenciaturas da área de ciências humanas, né, e particularmente pedagogia, né, e no seu processo de formação deveria utilizar mais o museu como instrumento pedagógico para trabalhar não só a importância das populações indígenas e das populações africanas e afro-brasileiras, no caso do Museu Afro também, para a composição do que nós compreendemos hoje, nós temos hoje na sociedade brasileira de uma maneira geral, mas também as especificidades desses povos, das diversas etnias, principalmente entender, por exemplo, a diversidade étnica e cultural, tanto dos povos africanos, né, e dos migrantes africanos que vieram para o Brasil, quanto, obviamente, da diversidade sociocultural e linguística dos povos indígenas no Brasil de maneira geral. Acho que isso, ao entender as diferenças culturais de outros povos, nós também acabamos nos entendendo melhor como sociedade, entendendo que nós somos uma sociedade pluricultural e multiétnica. Então, eu tive no Museu Afro-Brasileiro com uma turma de professores indígenas, eram alunos no curso de formação do Magistério Indígena. Foi um curso realizado em parceria com a Secretaria de Educação, a UFBA, a ANAI, e isso foi a primeira turma. Eles se formaram em 2004, se eu não me engano. Foi isso, 2004. E tinham, por exemplo, quiriris. Os quiriris ficaram muito satisfeitos, eu acredito, de ter visto alguns urnas mortuárias onde enterravam os ancestrais, né, como eles dizem, deles. Então foi bem interessante eles verem e eles comentarem que já me falaram sobre isso, ou por exemplo, a gente achou uma outra urna lá no local, lá nas terras. Então é um outro ponto de vista sobre essa questão do museu. Não é só você ir para ver, mas você ir para se reconhecer e também lembrar, assim, procurar coisas que têm a ver com a sua relação de identidade e com o que está mostrando ali nos artefatos do museu. Por exemplo, os Pataxó Ranranhan, que também tiveram lá, um pouco tempo depois dessa visita, eles contactaram um grupo de arqueólogos para constatar e registrar um achado que eles acharam lá na Água Vermelha. Isso é território Pataxó Ranranhan, em Pau-Brasil. Eles acharam restos de cacos nas plantações de cacau. Aí foram lá, registraram, esses arqueólogos registraram junto com os índios, e foi uma experiência muito legal também, muito interessante. É uma forma de participação ativa na história do Brasil, no registro, na interpretação, na releitura dessa história. E também os outros povos, por exemplo, os Tuxá, que estavam nessa visita, eles se reportaram às grutas e cavernas que tinham na região, que foram inundadas pela barragem de Itaparica, lá em Paulo Afonso. Então, eles se reportaram às pinturas rupestres que tinham nessas regiões, antes do alagamento. E
todos esses achados, todas essas participações assim, têm a ver diretamente, no meu ponto de vista, com essa posição, essa postura do museu. Para esses povos é muito importante eles terem um local onde tem os seus registros, né? Apesar de que as referências no Museu Afro-Brasileiro, eu acho que ainda falta muito em relação à própria Bahia. Que, por exemplo, se você for na Serra da Capivara, no Museu do Homem Americano, você logo vai achar uma citação em homenagem aos índios Pataxó Ranrã da Bahia. Mas esse tipo de coisa não tem aqui no nosso Museu Afro-Brasileiro. Mas, enfim, são coisas da Bahia. Nós estamos no Museu Afro-Brasileiro, da Universidade Federal da Bahia. É um museu que tem um nome muito grande no exterior. Muitas pessoas conhecem esse museu por conta das suas obras. Aqui nós estamos na sala de Caribé, foi um dos artistas estrangeiros que se tornaram baianos, que materializou muito bem o que seria o candomblé queto na Bahia. Então o museu, por ser um museu muito visitado, muito conhecido internacionalmente, ele atrai um público de estrangeiros de várias partes do mundo, mas também recebe estudantes de escolas públicas, escolas particulares, e o intuito do Museu Afro-Brasileiro é justamente discutir essa herança afro-brasileira, essa herança africana, que nós estamos o tempo todo revisitando e recriando, criando conhecimento, atraindo pessoas, desenvolvendo as populações. Então aqui se discute muitíssimo a questão do candomblé, mas se discute também outros tipos de tecnologia, a tecnologia da metalúrgica, a fabricação de tecidos, os jogos africanos que nós, baianos, também usamos e usufruímos, outras nações que produzem outros tipos de materiais, como coisas da Nigéria, do Congo, de Angola, sua religiosidade. Então é um museu aberto às populações. Hoje o Museu Afro ele tem uma relação muito grande com a população de Salvador. Ele foi criado para isso, para ter essa relação com Salvador, e hoje nós vemos, através de seminários, de palestras, do museu indo até as comunidades, um diálogo muito rico que oxigena a Universidade Federal da Bahia, o Museu Afro-Brasileiro, no intuito de levar e trazer conhecimento dentro das comunidades, tanto de matrizes africanas, né, como outras comunidades das periferias e do subúrbio ferroviário. Então, o museu tem um grande número de pessoas que visitam o tempo todo, e as pessoas tanto levam como trazem conhecimentos que se juntam às ações educativas que são feitas aqui, com crianças, jovens e adultos. Com a bravura que há de ter uma salé, quando firmas no chão, mais que pés de segues na quilha da dor, mas não hás de fenecer nenhum sonho a menos velarás por um canto que hás de ser, mas és Massalé, porque fazes do olhar.
Bom, pensando no Museu Afro-Brasileiro, as relações que ele possa ter com a vida das pessoas em Salvador, eu acho que depende um pouco de quem possa visitar o museu, porque uma pessoa que tem uma certa inserção na cultura afro-brasileira, ela vai encontrar representações, pontos de encontro, de discussão que estão aí através dos objetos expostos e a serem vistos e admirados e discutidos. Já uma pessoa que não tem nenhum trânsito, talvez tenha mais dificuldades. E provavelmente alguém que não tenha nenhuma ligação com o tema, vamos dizer, uma pessoa de uma outra religião, talvez tenha dificuldades em interagir com o conteúdo exposto. Vamos pensar em coisas concretas. Embora o museu, obviamente, não trata especificamente de religião, ele trata de culturas africanas, com objetos que vão de instrumentos musicais a objetos de culto, a objetos do cotidiano, a roupas e uma sala de esculturas, de relevos em madeira de Caribé que representam orixás. Então tem de objetos do cotidiano a objetos que remetem a aspectos religiosos. Todos eles fazem parte de culturas africanas. Então tem elementos que remetem apenas à cultura, que seriam absorvíveis a princípio por pessoas de todos os contextos, e tem elementos mais voltados à religião, que conforme a religião do espectador, né, podem causar algum impacto de identificação ou de rejeição. Então, dessa forma, acredito que o museu dialogue com a vivência e a experiência de pessoas que visitem esse museu, pode desencadear diálogos e discussões mais abrangentes, como também pode suscitar algum tipo de estranhamento, caso alguém não comungue desse universo. Então, o museu abre portas que podem ser aproveitadas por quem queira passar por elas. Quando você for convidado para subir no adro da Fundação Casa de Jorge Amado, pra ver do alto a fila de soldados, quase todos pretos, dando porrada na nuca de malandros pretos, de ladrões mulatos e outros quase brancos, tratados como pretos, só pra mostrar aos outros quase pretos, e são quase todos pretos. Como é que pretos, pobres e mulatos, e quase brancos, quase pretos, de tão pobres são tratados? E não importa se olhos do mundo inteiro possam estar por um momento voltados para o largo, onde os escravos eram castigados, e hoje um batuque com a pureza de meninos uniformizados de escola secundária em dia de parada. E a grandeza épica de um povo em formação nos atrai, nos deslumbra e estimula. Não importa nada, nem o traço do sobrado, nem a lente do fantástico, nem o disco de Paul Simon. Ninguém é cidadão. Se você for ver a festa do Pelô, e se você não for, pense no Haiti, reze pelo Haiti.
TV se você vir um deputado em pânico, mal dissimulado, diante de qualquer, mas qualquer mesmo, qualquer plano de educação que pareça fácil e rápido e vá representar uma ameaça de democratização do ensino de primeiro grau. E se esse mesmo deputado defender a adoção da pena capital e o venerável cardeal disser que vê tanto espírito no feto e nenhum no marginal, e se ao furar o sinal, o velho sinal